Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos com muita alegria a festa desses três arcanjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Para nós compreendermos um pouco esse mistério que nós estamos celebrando, é bom nós recordarmos algumas verdades da nossa fé, até mesmo para nós não cairmos em certas situações esotéricas que nós vemos por aí, em certas realidades, de um modo mais preciso. Então, em primeiro lugar, nós devemos lembrar aquilo que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 328, que a existência dos anjos é uma verdade de fé. Se nós somos católicos, se você é católico ou católica, você precisa crer na existência dos santos anjos. Agora, quem é o anjo? Santo Agostinho ele nos chama a atenção que o anjo não é a natureza, o anjo é a missão. Pergunta o que é um espírito. Pergunta o que ele faz, qual a sua missão, é um mensageiro, que a palavra anjo quer dizer mensageiro. Então o anjo é um espírito criado por Deus no amor, para o amor. É um ser totalmente dotado de vontade, de inteligência, e como nos ensina também o Catecismo, ele contempla constantemente a face de Deus, e por isso eles são mais perfeitos do que qualquer criatura visível. Depois, São Gregório Magno, no ofício das leituras de hoje, ele vai dizer algo muito interessante, que nós temos que nos atentar, que há uma grande diferença dos anjos para os arcanjos. Nem todos os anjos, ensina São Gregório Magno, são anjos, nesse sentido que eu acabei de explicar para vocês. São anjos apenas aqueles espíritos que têm uma missão, que vêm anunciar alguma missão dada por Deus. Nesse sentido, ele vai dizer o seguinte para nós, que os anjos que têm uma missão mais simples são chamados de anjo. E aqueles anjos que têm uma missão mais importante são chamados de arcanjo. Assim nós compreendemos o papel de São Miguel, aquele que vem representar toda a beleza angélica, toda a perfeição de Deus. Por isso o seu nome Micael, em grego, que quer dizer quem como Deus, ninguém como Deus. Depois nós temos o anjo Gabriel, que vem anunciar a máxima notícia que a humanidade poderia ouvir, que é o mistério da encarnação. E tudo que Deus precisava preparar voltado para a encarnação, o anjo Gabriel, ele veio e anunciou. E é tão bonito quando São Gregório Magno, ele insiste que para a Virgem Maria, Deus, ele não poderia mandar um anjo qualquer, ele tinha que mandar o seu máximo anjo. Então ele manda o arcanjo, o Gabriel. E esse nome quer dizer poder de Deus, ou meu poder é de Deus. E depois nós temos Rafael, que quer dizer Deus cura, que por uma imposição das suas mãos sobre os olhos de Tobias, ele curou Tobias de toda a sua enfermidade. E a tradição da igreja nos ensina que, na verdade, São Rafael curou Tobias de toda a sua cegueira, de toda a cegueira da alma. Nós vivemos num tempo de desordens, de tantas realidades contra a vontade de Deus. Nós estamos doentes pelo pecado. Nós precisamos invocar a intercessão desse arcanjo, para que ele ajude a ordenar as coisas dentro do nosso coração. Deus, ele não é desordenado. Deus, ele é ordenado. Ele é organizado. A Igreja Católica não é bagunçada, não é de qualquer jeito. Não é como eu quero, como eu penso. Não interessa o que você pensa, é aquilo que Deus quer, é aquilo que a igreja ensina. Por isso que tudo dentro da igreja existe um processo, existe uma preparação, porque Deus é ordenado. Então São Rafael é esse anjo da ordem, o arcanjo da cura. E é interessante também nós lembrarmos que o El do Miguel, do Rafael, do Gabriel quer dizer Deus. Por isso que o Papa Bento XVI fazia questão de lembrar,
é uma criatura que está diante de Deus, orientada com todo o seu ser para Deus. Então eles contemplam a face de Deus, eles estão voltados para Deus. E todos nós, não no dia do nosso batismo, mas no momento da nossa concepção, todos nós recebemos um anjo da guarda. E muitas pessoas não conversam com seu anjo da guarda, não rezam pelo seu anjo da guarda, não dão missão ao seu anjo da guarda. Muitas pessoas não são dóceis ao anjo da guarda. No finalzinho eu vou explicar para vocês como que o anjo da guarda age na nossa alma. Pois bem, na primeira leitura de hoje, tem duas opções, eu escolhi essa, porque essa primeira leitura nos mostra o grande combate que aconteceu no céu. Como eu disse para vocês, Deus criou todos os anjos no amor para o amor. No entanto, assim como nós, Deus deu a liberdade por eles. Os anjos passaram por uma grande prova. Infelizmente, Lúcifer, que era o maior de todos, não aceitou aquela proposta, não aceitou a obra da redenção, a obra da encarnação. Lúcifer tinha um nojo muito grande da nossa natureza. Ele falava, por que Deus não se encarnava na natureza deles e tem que encarnar na nossa natureza? Então nos ensina a tradição da igreja que 1/3 do céu foram expulsos do céu. Então são milhares e milhares de anjos. E aqui está a diferença. O espírito que obedece, que faz a vontade de Deus, que ama, são os anjos. Os espíritos que não obedecem, que não fazem a vontade de Deus, e que tem uma grande revolta, um grande ódio no seu coração, são os demônios. Aqui que está a diferença. Os anjos, eles amam e quer com que cada um de nós amemos cada vez mais a Deus, por isso ele nos guarda, ele nos zela. E os demônios, ao contrário, eles nos tentam. Satanás tem um ódio contra Deus tão grande, mas tão grande, que ele faz de tudo para atingir a Deus, atacando a gente. Por isso que a maior ação de Satanás não é possessão, não é infestação, não é obsessão exterior, interior. Essas coisas podem nos assustar, elas existem. Tem muita gente que afirma que não mais existe, é conteúdo da nossa fé. A maior ação de Satanás que nós temos que ter medo é tentação, que o diabo sabe. Se nós cairmos na tentação, nós viveremos como ele, longe de Deus, na revolta eterna, lá no fogo do inferno. Então observe que essa luta começou lá no céu, essa batalha, e ela continua na história. O finalzinho dessa leitura, que estava no ofício, né? A primeira leitura não traz ela completa, ela diz o seguinte: que Satanás perseguiu a mulher vestida de sol. Quem que é essa mulher? Nossa Senhora. Mas como nós sabemos, Nossa Senhora foi fiel a Deus até o fim. Então quando fala que essa mulher recebeu asas e voou para onde o diabo não poderia pegá-la, o que isso quer dizer? Que Nossa Senhora foi assunta ao céu. Onde que o diabo não pode chegar? É no céu. Então aí bem no finalzinho, São João no livro de Apocalipse nos diz o seguinte: cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater os restos dos filhos dela. Quem são os filhos dessa mulher? Olha só: os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Então são todos aqueles que procuram ser santos, são todos aqueles que procuram uma vida reta, são todos aqueles que procuram viver uma vida de acordo com a fé católica. São essas pessoas que o diabo vem a tentar. São essas pessoas que o diabo quer tirar do caminho. Não é quem vive lá no pecado, deixa a vida me levar, vida leva eu. É aqueles que querem ser santos, que querem viver na graça. E existem 3 tipos de pessoas que o diabo tem mais raiva, que são as pessoas que ele mais ataca. Primeiro, a mulher. Por que a mulher? Porque foi por uma mulher que o pecado entrou no mundo. Foi a mulher que ele tentou primeiro, infelizmente ela caiu. Mas também foi por uma mulher que a salvação entrou no mundo. Foi pela humildade de uma mulher que ele foi humilhado. Por isso que ele tem esse ódio muito grande.
E é sempre uma mulher que luta pela salvação, pela conversão da sua casa, dos seus filhos, do seu esposo, que tem aquela perseverança. E é sempre uma mulher que o diabo quer usar para seduzir os homens, para acabar com os matrimônios. Igual certas músicas que a gente escuta por aí. Católico nem deveria ouvir, né? Essas músicas que só falam de traição, não sei do que. Porque vai ouvindo, você pensa que aquilo é normal. Quando você assusta, você está fazendo a mesma coisa. Então tudo isso é coisa do diabo. Depois, a segunda pessoa são as crianças. Por que o diabo tem um ódio muito grande das crianças? Porque Deus, ao se fazer carne, Ele se fez criança. A criança é pura. Jesus, quando fala da infância espiritual, Ele pede para que nós tenhamos um coração de criança, é o que ensina também Santa Teresinha do Menino Jesus. Por isso esse índice de abortos que nós estamos vendo no mundo, que é um verdadeiro culto a Satanás, como falam os próprios satanistas. E a terceira pessoa são os padres. Por que o diabo tem raiva dos padres? Porque os padres estão à frente desse combate. Então as tentações para o padre estão dobradas, são muito maiores. Porque o diabo sabe muito bem, se um padre cai, ele não cai sozinho. Muita gente vai cair com ele. Se um padre prega aquilo que é certo, muitas pessoas podem entrar nesse caminho de conversão. Se um padre que vive lá apaixonado, né, numa espécie de dependência afetiva com o seu povo, só prega aquilo que o povo quer, só faz aquilo que o povo gosta, infelizmente ele vai cair, todo aquele povo vai cair junto. Então tudo isso são armadilhas de Satanás. Então a mulher, a criança e o padre são aquelas pessoas que Satanás mais ataca. Então nós estamos vivendo esse combate, meus irmãos e minhas irmãs, e nós precisamos nos atentar a isso. E para vivermos bem essa luta, nós precisamos de uma vida sacramental, principalmente confessar os nossos pecados com uma frequência. É triste ver católico, às vezes é de dentro da igreja, é de pastoral, sei lá, é um ministro, é uma leitora, canta, pula, dança, né, aqui dentro, mas é uma pessoa que anos não se confessa. Você pode fazer o que for, bonitinho, perfeitamente, mas se você não se confessa por alguma dificuldade, você está no caminho errado. Precisamos nos confessar, enquanto nós podemos. Que graça! Eu sou fraco, a gente peca, mas eu tenho um padre que eu posso confessar. Então a confissão, depois a Eucaristia. Como eu disse para vocês, missa não é festa, a missa ela é ordenada. Eu estava fazendo um retiro na obra dos Santos Anjos e achei tão bonito, tão profundo, quando o padre disse que os Santos Anjos, eles ensinam o padre a celebrar com reverência, porque é na missa que nós prestamos a verdadeiro culto, a verdadeira reverência a Deus. Então o modo que a gente participa, que a gente reza a Santa Missa, é o modo que nós estamos prestando essa reverência a Deus. Depois a vida de oração, a devoção de Nossa Senhora, que Satanás não suporta. Conheço um caso de uma pessoa, foi aqui nessa paróquia, um dia eu estava falando, a pessoa veio dar o próprio testemunho, que passou por um longo processo de discernimento, envolveu vários padres, psiquiatra e tudo mais. Ele estava sofrendo ataques do demônio à noite quando dormia, e tudo isso só acabou quando ele passou a colocar o Santo Terço no seu pescoço. Ou seja, a presença de Nossa Senhora afastou o inimigo. E depois a intercessão dos santos e dos santos anjos da guarda. Então é aqui que eu quero chegar. Nós precisamos ser mais dóceis aos nossos anjos da guarda, aos arcanjos, criar essa amizade com o nosso anjo. Ah, padre, mas como que o anjo da guarda anda? Aqui eu vou passar uma tarefa para vocês. Procurar ouvir pregações, tem várias na internet, de padres maravilhosos sobre a ação dos anjos, ou ler algum livro. Mas resumindo tudo, eles agem de 5 formas. Iluminam a nossa inteligência, fortalece a nossa vontade, nos protegem dos perigos. Quantos perigos nós somos livrados graças aos anjos? As crianças que estão correndo perigo, o anjo da guarda está ali nos protegendo. Ajudam a discernir aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é da vontade de Deus. E depois nos aconselham.
a optar sempre pelo bem, a optar sempre pela graça, pela santidade. Então vamos, meus irmãos e minhas irmãs, nesta festa dos santos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, buscarmos cada vez mais essa intimidade com o nosso anjo da guarda. Podemos ser os maiores pecadores, mas se nós vivermos essa profunda amizade com o nosso anjo da guarda, todas as pessoas em nossa volta verão o próprio Cristo em nós, em nossas almas. Por isso eu quero encerrar essa homilia, rezando todos juntos a oração do Santo Anjo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumine. Amém.